Saudações para quem não me conhece, eu sou Bruna Paixão e estou aqui em nome da União Espírita de Piracicaba para mais um encontro do estudo O Livro dos Espíritos. E estou hoje com o Boanerges. Bem-vindo, Boanerges. Oi, Bruna. Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estarmos aqui, né? Sempre. A Carol não pôde estar conosco, então vamos dar início já ao nosso encontro de hoje com a prece. Hoje eu vou pedir licença, eu vou ler uma prece, tá? Que está no livro A Luz da Oração, foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Chama Oração do Discípulo. Então vamos lá. Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha inconsciência, em que minhas fraquezas te crucificaram, ouve-me os rogos e não me negues teu socorro constante. Vidente divino, dá-me a graça de ver os favores com que me enriqueces em forma de lutas e sofrimentos. Benfeitor eterno, faze-me sentir a alegria do céu em minhas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila do meu frágil coração, para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-me respeito às leis divinas que esperam a minha regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia-me a ser irmão de todas as criaturas. Médico infalível, cura-me as chagas íntimas, alimentadas por minha própria imprevidência. Amigo admirável, sela meus lábios para o mal e inspira-me o amor infatigável ao bem. Mestre abnegado, não me faltes com as tuas lições de cada dia. Semeador celeste, protege a terra de minha alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que eu te encontre incessantemente no trabalho que me concedestes. E, Senhor das bênçãos, não me relegues aos inconscientes desejos que nascem de mim, e sustenta-me abençoado caminho da vida reta, em que devo negar a mim mesmo, tomar a cruz salvadora de minhas próprias obrigações e marchar ao teu encontro, hoje e sempre. E que assim seja. Então, com essas palavras, a gente inicia hoje o nosso estudo. Lembrando que no último encontro, nós falamos das aptidões morais e intelectuais, né, dos espíritos, e que essas aptidões, elas dependem do avanço na escala espírita, né, aquela escala evolutiva, porque nós somos seres únicos, somos seres individuais, como a gente sempre vem conversando. Nós falamos também que a liberdade do homem em exercer essas aptidões depende do organismo, pelo menos quando encarnado aqui na Terra, né, que ele se encontra, ficando limitado a este corpo, porque o corpo serve de instrumento a nós encarnados, né? Hoje nós vamos, dentro do mesmo tema retorno à vida corporal, nós vamos falar do assunto idiotismo e loucura. Então, vamos lá. Vou passar a leitura. Pergunta 371. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Boanerges. Olá, você que está conosco toda semana, aqui nesse estudo. Mais uma vez, nós estamos aqui. Hoje, para a gente poder penetrar com mais clareza nas questões do nosso estudo, nós precisamos retornar ao início do nosso estudo, quando nós estudamos os atributos de Deus. Para que não
tenha a característica de injustiça certas situações que veremos hoje. Quando nós estudamos os atributos de Deus, entre os vários que nós estudamos que Deus é bom e justo, sem limites, e também que Ele é misericordioso. Nós também estudamos que a lei de justiça, ela é aplicada junto com o amor, e o amor é aplicado junto com a lei de justiça. Elas não são aplicados ora justiça, ora amor, ora justiça. Sempre essa lei acontece no seu par. Quando a lei se aplica e mesmo assim não resolve a situação, nosso Pai aplica a sua misericórdia em seus filhos para que eles possam levantar-se, reerguer-se e seguir os seus caminhos. Nós também vamos relembrar a lei da reencarnação, pelo processo que Deus criou para a nossa evolução, nascendo no corpo físico, desencarnando, renascendo, e assim sucessivamente até se libertar desse ciclo. Existe também uma outra situação da lei de Deus, que é a ação e reação. Ou seja, Kardec usou esse termo, ele é um termo que vem da física, e ele usou esse termo porque significa o seguinte: todo ato tem como resposta uma reação. Na vida moral, qualquer coisa que você faça tem um resultado. Se você cometer um ato menos digno, você sofrerá as consequências do ato menos digno. Se você praticar o amor, a caridade, você receberá os louros e o resultado da caridade que você praticou. Algumas coisas que nós falaremos aqui hoje pode parecer para aqueles que têm alguma conexão com a ciência que haja alguma contradição. Mas não tem problema, porque, por exemplo, nós acreditamos em Deus, a ciência não acredita em Deus. Nós acreditamos no Espírito, a ciência não acredita no Espírito. Nós acreditamos na reencarnação, o Espírito não acredita, a ciência não acredita na reencarnação. Nós acreditamos na imortalidade da alma, o Espiritismo não, a ciência não acredita na imortalidade da alma. Então não tem problema se houver alguma contradição. Nós não participamos do grupo daqueles que entendem da área médica. Nada. Eu não sei nem como tratar uma dor de cabeça. Sei que é analgésico, mas não sei qual que é o melhor analgésico para tratar a dor de cabeça. Então, me desculpem caso alguma coisa não atender exatamente esses requisitos das ciências médicas. Vamos lá. Os espíritos perguntam a Kardec se tem algum fundamento considerar que os cretinos e idiotas são de ordem inferior, são de natureza inferior. E os espíritos respondem: não, não são. E que não muito raramente, eles têm inteligência e às vezes inteligência superior. Sofrem a influência do meio que dispõe para a comunicação, porque possui um órgão limitado. Então, como é que a gente vai conseguir demonstrar que esse ser, que para a gente olhando para ele, a gente considera, pelas suas características físicas e pelo seu comportamento, que ele não tem nenhuma inteligência? Porque Kardec e os espíritos afirmaram isso para Kardec, que Kardec aceitou essa resposta dos espíritos, se a demonstração na prática não é essa. Kardec, ele, além da codificação das obras básicas,
Kardec lançou uma revista chamada Revista Espírita. Ele usou a Revista Espírita por muitos anos para nela ser um paralelo aonde ele lançava os temas espíritas, recebia respostas e ele ia fazendo as suas avaliações e escrevendo artigos nas revistas espíritas para, algumas vezes, até antecipando aquilo que ia ser publicado nos livros. Existe a revista do ano de 1861, janeiro de 1861. Existia um fenômeno que estava acontecendo em Paris, que foi dado como nome de o espírito batedor Albe. Acontecia um fenômeno numa residência de um casal que tinha um filho, e que havia muito desconforto, porque havia essas batidas. E isso foi levado a conhecimento de Kardec para ser analisado, e Kardec, conversando com São Luís, perguntou a ele se podia pedir para que o espírito do jovem que apresentava essas características de idiotismo pudesse ser convocado para uma manifestação mediúnica. Um adendo. A palavra aqui utilizada, idiota, não tem características pejorativas. É doença, tá? É uma limitação orgânica e que, por isso, a própria ciência deu o nome de idiotismo. Bonerge, só te interrompendo, mas porque isso ia fazer parte do meu adendo. Na verdade, hoje não se usa mais esse termo, né? Mas na época de Kardec ele era muito utilizado. Então, exatamente, quando a gente lê isso, né? Mas hoje a gente encara isso como uma pessoa com deficiência, tá? Exatamente. Em outras palavras. Mas aí, para ser fiel à leitura, não é? A gente mantém a palavra, mantém o tema, como outras situações que poderão acontecer. Afinal de contas, isso aconteceu há mais de 160 anos e a humanidade mudou demais. O vocabulário, os conceitos, os valores mudaram muito, não é? Então, São Luís falou, tá, tudo bem, você pode evocá-lo. E Kardec o evoca, e o espírito do jovem se manifesta, demonstrando que possui uma inteligência superior, consciência da sua situação, consciente de que ele tinha as limitações do cérebro, e mais, consciente de por que ele estava naquela situação, consciente daquilo que ele tinha feito em um outro momento. Então, por isso Kardec manteve essa informação e confirmou-a, né, no Livro dos Espíritos, através desse estudo feito com esse rapaz, em espírito. Existem muitas outras mensagens com essas características na Revista Espírita, para que se pode pesquisar e verificar a veracidade dessa informação. Tá certo? Então, Kardec, como era um tema muito complexo, porque envolvia conhecimento científico da área da medicina, Kardec usou essa metodologia para poder ter a certeza da informação e mantê-la no Livro dos Espíritos, com o aval dos Espíritos e a sua publicação também na Revista Espírita. Bruna? Vamos seguir a leitura, porque tem bastante desse tema hoje. Hoje ele será o tema central, junto com a loucura, né? Então, vamos lá. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. 372A. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência.
têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Temos um comentário de Kardec aqui. Importa se distingua que o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe impõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e, não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Bom, a primeira coisa que nós devemos considerar nessa questão é a palavra punição. Hoje, com a evolução do conhecimento, da doutrina espírita e o acréscimo das informações que recebemos, nós não usamos mais o termo punição, ele se estendeu. Então, o termo punição nós usamos hoje como educação, reajuste, equilíbrio, conscientização, responsabilidade, dever. Então, essa palavra, ela envolve todas essas funções que têm como objetivo resgatar aquele espírito diante de uma experiência bastante dolorosa para ele. Porque ele sofre o constrangimento de não ter um órgão que ele possa se manifestar plenamente. A impossibilidade dele agir por ter um órgão, os espíritos usam o termo desmantelado, ou não desenvolvido, não é? Quando não desenvolvido, é que na formação do ser humano, esse órgão já veio adoecido. Então, com a medida que esse ser humano vai se desenvolvendo, a manifestação da doença aparece já nos seus primeiros anos de vida, ou nos seus primeiros instantes de nascimento. Agora, quando os espíritos nos dizem desmantelados, quer dizer o quê? Quer dizer que esse órgão nasceu pleno, mas por uma circunstância após isso, dele ter a consciência de si mesmo, mesmo no seu estado de infância, a partir dali há esse desmantelamento por um fenômeno qualquer, e aí ele passa a sofrer as consequências da doença e todas as limitações que a doença oferece. Como nós estudamos nas últimas semanas, a gente tem visto assim, claramente que não é o corpo físico que possui os atributos, né, a capacidade de realizar as tarefas. Essas capacidades, elas vêm do espírito. Mas nós também aprendemos que a matéria influencia muito. Até nós falamos da questão aí do mergulhador, os espíritos nos falam de uma situação de um vidro opaco e muito opaco, não é? Então, há essa situação em que realmente o órgão, estando numa situação não muito adequada para a utilização, o espírito irá sofrer essa ação. Mas os espíritos nos dizem também uma coisa muito interessante quanto a isso. Eles dizem que no estado normal, tá certo? O espírito, quando encarnado, ele luta para vencer os obstáculos dessas limitações e muitas vezes consegue, porque ele tem órgãos adequadamente desenvolvidos para aquela situação. Mas, quando ele está num estado com essa
patologia, tá certo? Essa obstrução das suas ações, por mais que a ação anímica, ou seja, a ação da alma, se esforce para tentar realizar atividades e ações de forma natural com uma pessoa consciente, ela não consegue, devido a essa limitação da alma. E por isso, ela sofre as consequências disso e é atingida profundamente por essa ação. Bruna. Bonerges, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um filme que chama, um filme brasileiro, tá? Chama Nise, O Coração da Loucura. É a história de uma psiquiatra brasileira na década de 40, mais ou menos 1940. E por que eu lembrei disso? Porque, assim, você falou da ciência no começo, né? Enfim, não temos pretensões alguma aqui, a gente está estudando a doutrina espírita, né? E que pode, o que a gente fala hoje, né, principalmente nesse assunto, encontrar alguma resistência ou alguma... bater de frente com alguma questão científica. Mas o que eu queria falar é assim, a gente não precisa ir muito longe, tá? Na primeira metade do século passado, os loucos, vamos colocar assim, os doentes psiquiátricos, eles eram tratados com choques, eles eram tratados de forma não humana, totalmente, basicamente como animais, né? O filme retrata muito isso. E essa psiquiatra, ela foi a primeira, pelo menos aqui, né, no Brasil, a tratá-los de uma forma mais humanizada e com arte. Então, ela oferecia música, pintura, e eles respondiam melhor a esse tratamento do que ao tratamento com choque, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, a própria medicina, a própria ciência já evoluiu muito, tá? Do como tratava os deficientes ou quem tem algum nível de loucura, vamos colocar uma doença psiquiátrica, né? Começo do século passado, tá? Para cá já teve uma mudança grande, porque a nossa ciência, a nossa medicina, ela depende dos nossos instrumentos, né? Do quanto a gente vai conseguindo entender da situação. Então, com o olhar do espiritismo, para esses espíritos, que nós estamos olhando espíritos que têm a vida eterna, tá? Então, a gente tem uma oportunidade de enxergar a situação de uma forma muito mais ampla. Aí fica a sugestão do filme, porque é muito interessante, até para a gente ver essas pessoas, né, que são diferentes, ou eram até pouco tempo atrás, porque agora a gente está entendendo que elas fazem parte, que isso faz parte, né, da humanidade, e é isso que eu queria contribuir quanto a essa questão por hora, que vamos falar mais, né, Bonerges? Bom, os espíritos nos dizem que essa doença, a origem dela é uma expiação. É por isso que nós relembramos as questões dos atributos de Deus e de algumas leis divinas, para que a gente consiga se encaixar melhor nisso e conseguir entender a aplicação da lei nesses casos, porque a gente tendo uma clara noção da reencarnação, uma clara noção da justiça de Deus e do seu amor, da sua misericórdia para com todos nós, a gente consegue olhar para essas situações, ouvir essas citações feitas pelos espíritos e não nos assustar, compreendê-las com naturalidade, né? E quando o espírito diz assim que é uma expiação, a gente compreender. Porque se a gente olhar toda essa aplicação dessa lei, desse estacionamento temporário do espírito na carne, às vezes por décadas, não é? Num estado em que ele tem, como espírito, consciência de si, consciência do seu estado, como ser humano, não, mas como espírito, e tem consciência de todas as limitações que está sofrendo. Mesmo porque ele, como espírito, não tem a liberdade também, agir porque está encarnado. Olha para o lado, para o mundo espiritual, percebe todas as coisas do mundo espiritual, tem consciência de si, mas como ser humano não consegue agir.
devido a esse órgão que não tem condições para que o pensamento, a sua vontade, se manifeste claramente. E os espíritos nos dizem que o gênio, normalmente, ele se torna um flagelo para a humanidade quando ele abusa de ser humano. O espírito genioso renasce, um grande gênio humano, mas que torna-se um flagelo para a humanidade. Boanerges, essa é a pergunta 373, né? 373. Podemos fazer a leitura dela, então? Ah, eu pulei? Desculpa. Não, mas eu peraí. acho que você começou a falar e a gente acabou não lendo, por isso que eu tô olhando aqui para ela. Mas vamos ler agora. Peraí. Ou você não está na 373 ainda? Eu pulei a página aqui dos meus comentários, desculpa. Mas não tem problema. E eu nem percebi, tá certo? Então, eu estava falando do estado normal. E eu inconscientemente que bateu no meu comentário, e quando eu olhei para a página ali, eu estava na outra, e eu fui direto para lá sem me perceber que tinha cometido esse equívoco. Então, os espíritos nos dizem que quando a gente está no estado patológico, né, que essa doença, ela se manifesta numa situação em que a sua alma, ele até usa o termo animismo, não consegue agir, tá certo? E a alma não goza de todas as suas faculdades, porque esse órgão, o cérebro, e aqui parece até que é uma situação repetitiva, é o órgão de manifestação do pensamento. É através dele que o espírito encarnado consegue viver como ser humano, agir como ser humano e se manifestar. Era isso. Agora vamos ler a próxima. Sim, só para quem nunca tinha ouvido o termo, animismo, tá? Significa a manifestação da ânima, da alma. Da tá? alma. Então é a manifestação do próprio espírito encarnado, tá? É só isso. Vamos lá para a próxima, então. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pergunta A. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Temos um comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram, é uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo o é das pernas e dos olhos o cego. Boanerges, eu só queria comentar uma coisa que você falou, acabei de lembrar. Bloqueou meu som. Então, a gente só consegue compreender dessa forma ampla, né? Por causa da didática de Kardec, que eu queria deixar registrado aqui novamente. Ele traz esse assunto agora, porque agora é possível entender expiação, já falamos de reencarnação, todas essas questões, né? E mesmo também, Bruna, porque na época de Kardec havia um debate muito grande contra o espiritismo e algumas pessoas alegavam que aqueles que seguiam a doutrina espírita enlouqueciam, né? Então, Kardec aproveitou a oportunidade e consegue, com uma só ferramenta,
eliminar duas situações, né? A primeira, dos seus detratores, que diziam que as pessoas poderiam enlouquecer, e depois fazendo luz sobre essa série de doenças que atingem a humanidade. Bom, eu vou repetir resumidamente, porque eu cometi uma gafe aqui e pulei a questão, não é? Mas muito bem. Quando a gente falou os atributos de Deus, nosso Pai também falou algumas leis, principalmente a lei da reencarnação e a lei de ação e reação, em que isso reflete exatamente na ação do ser humano. Quando o ser humano abusa demais de certas situações do seu corpo, das suas ações como ser humano, ele fatalmente precisará passar por uma experiência para que ele aprenda a valorizar aquilo que ele menosprezou. Quando você abusa, você precisa ser educado para evitar que você continue a abusar dos recursos sagrados que são colocados para você. A inteligência é um deles. Então, quando o homem de gênio abusa da sua inteligência, né, ele fatalmente nascerá em alguma situação com essa limitação de sua inteligência, tá certo? Por ter abusado dessa faculdade. Aí a justiça de Deus e seu amor se manifestará, também sua misericórdia, e ele ficará temporariamente desprovido dessa inteligência para que ele, estando encarnado, consciente no mundo espiritual, ele possa viver essa dualidade de experiência e valorizar a inteligência, quando, como ser humano, saber utilizá-la adequadamente para que ele não venha a sofrer maiores consequências. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe até uma citação de Kardec, em que eu não lembro agora exatamente qual que é o capítulo, mas quando ele diz que a ferramenta entregue ao trabalhador para que ele produza deve ser utilizada com o objetivo com o qual ela foi entregue. E até ele dá o seguinte exemplo: imagine só se você entrega a enxada para um agricultor, teu empregado, e ele, em vez de usar a enxada para sangrar a terra e fazer a colheita, o plantio, ele usasse a enxada contra o senhor, contra o patrão, não é? A gente diria que isso seria uma coisa inaceitável. Da mesma forma, você imaginar um homem muito inteligente que faz tudo para negar Deus. Tudo para negar a existência da alma, a sobrevivência da alma, depois de ter havido tantas manifestações na história da humanidade, relatando e demonstrando essa realidade. Não é isso? Então, esse abuso dos gênios, muitas vezes motivado por orgulho, por egoísmo e pelo nascimento do materialismo no planeta, que foi muito forte, e hoje atinge a nossa existência com um vigor que torna o planeta uma loucura. As pessoas vivendo realmente não considerando a existência de Deus e a sua imortalidade no seu dia a dia, nas suas ações, na sua forma de viver, não é? Então, esse período da inteligência em que o homem age dessa forma, né? Um período em que essa ação ela tem uma característica moral, porque ela é moralizadora do espírito, porque ele sofre essas consequências, então ela tem nele como resultado uma consequência moral. Então, como a gente já citou, e aqui Kardec fazendo os seus comentários, quando ele diz que os grandes gênios têm muito que espiar, podem ter muito que espiar. Na próxima existência, normalmente ele poderá nascer com essa característica de inferioridade.
Esses embaraços dessa inferioridade são para ele bastante penoso, porque é consciente, tá certo? E essas pessoas que são desprovidos desse cérebro, nessa situação de um cérebro perfeitamente desenvolvido para que a gente possa manifestar plenamente a nossa consciência, sofrem muito. E nós que não temos essa situação, que não passamos por essa situação, devemos ter por eles muito carinho, muita compreensão, por entender agora, sabendo dos motivos pelos quais estão isso, e ao mesmo tempo eles aceitando nascer desta forma. Porque é uma expiação, mas ele vem consciente do que acontecerá com ele, consciente das dificuldades que ele terá que enfrentar durante várias décadas, sofrendo muito, muita humilhação para ele, porque você imagina um espírito com alta capacidade intelectual que tenha descoberto os grandes fenômenos da natureza, inventado grandes instrumentos e equipamentos que beneficiam a vida material, mas que, no entanto, pelo fato de terem abusado da sua inteligência, terem que renascer em um dado momento nessa situação. Para ele, esse idiotismo é muito difícil. Então, se nós tivermos um pouco de consciência dessa situação, tenhamos por eles o maior carinho e o melhor respeito, porque assim estaremos contribuindo para o seu reajustamento perante as leis de Deus, o seu equilíbrio emocional, o equilíbrio de seus valores. Bruna. É preciso coragem, né, Boanerges, para aceitar uma encarnação com essas limitações, né? Muita. E eu acho que a oportunidade que o Espiritismo nos dá de enxergar dessa forma ampla, como eu trouxe, também é uma oportunidade de ver amorosamente, tá? Todos, né? Obviamente, mas como nós estamos tratando hoje desse assunto, né, dos deficientes em si, eu acho que é mais uma oportunidade de a gente olhar amorosamente para eles, né? E entender que faz parte, de acordo com as escolhas, né? E que faz parte da evolução. A gente vem, né? É que assim, o instrumento deles que está um pouco deficitário, geralmente é o cérebro, né? E isso afeta toda a vida, né? Toda uma manifestação da vida. Mas qualquer pessoa que tenha excedido em alguma coisa pode vir com algum instrumento falho, como o cego, enfim, né? Tem vários exemplos nessa mesma pergunta. E eu acho que essa visão é muito rica para a gente, tá? Para o nosso dia a dia. Veja, Bruna, os familiares sofrem muito com essa situação. Para eles é muito constrangedora, porque a própria sociedade age com um certo preconceito em relação à própria família. A família que resolveu aceitá-lo em seu berço, cuidar dele, oferecer as melhores condições para que ele passe essas décadas nessa situação, que luta e às vezes com muita dificuldade de materiais para sustentar essa situação, às vezes são tratados de uma forma um tanto pejorativa, uma total falta de caridade para com a família. Para nós que temos essa visão da doutrina espírita, esse conhecimento dessa lei de causa e efeito, das leis de Deus, a gente precisa ter esse olhar para com eles, um olhar de caridade, de compreensão e de máxima ternura possível para com essa situação. Porque ferramentas nós já temos hoje enquanto sociedade, né? Porque hoje a visão já é inclusiva, como tem que ser, né? De inclusão de todos, né? Inclusive no mercado de trabalho. E eu acho que isso só aponta para essa visão amorosa mesmo que a gente estava comentando. Então vamos continuar, tem mais, acho que 2 perguntas, vamos lá. 375. Agora nós vamos entrar no assunto loucura, tá? Qual na loucura a situação do espírito?
O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependem sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Pergunta A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Veja só, Jesus nos deixou um ensinamento que agora, a gente olhando para ele, a gente vê a profundidade dos ensinamentos de Jesus nesse sentido. Ele nos diz assim, em certa situação, é melhor que você entre na vida sem os teus olhos, para que ele não seja motivo da tua perdição. É melhor que você entre sem um braço, para que esse braço não seja motivo de tua perdição. A gente recebe um corpo são, em condições de realizar todas as nossas atividades, e aí, depois de um certo tempo, acontece alguma coisa com a gente. Os espíritos fizeram um resumo da situação do ser, desde quando ele está no mundo espiritual até quando encarna. Nesse ponto, eles fazem aí, o que acontece? O que acontece com você? Você sofre uma perturbação qualquer. E aí o teu órgão cerebral se desmantela, sofre alguma coisa nesse órgão que ele não consegue mais transmitir plenamente aquilo que você, como espírito, deseja fazer. E você começa a ter ações de louco, certo? Mas o que é pior de tudo isso é que você viveu vários longos de sua vida plenamente consciente, realizando suas tarefas. E por uma circunstância da vida, você enlouquece. Teu cérebro adoece. E você enlouquece. Você tem consciência da tua situação. Mas você deseja fazer, quer fazer, mas a ação do homem não corresponde à ação que o espírito consciente quer fazer. Então, esta situação, para o espírito, bastante dolorosa, ela reflete nele de tal forma que o seu sofrimento aumenta a cada vez que ele quer agir conscientemente e, no entanto, a manifestação do homem é uma manifestação doentia.
as ações das pessoas em torno dele, tratando-o como louco, não o tratando como um ser normal, o atingem ainda mais, e mais ele sofre com essa circunstância. Isso demonstra para nós que não é só a ação do Espírito que se faz nessa situação. A ação da matéria, também reagindo sobre o corpo, cria essa situação propícia para essa doença. Ela nos oferece essa impressão temporária do espírito em que é preciso um tratamento, é preciso uma mudança muito séria, não só no tratamento, mas como no seu comportamento, para que ele consiga reverter essa situação. Aquilo que a Bruna falou, que muitas vezes a loucura no passado era tratada com choque, em que as pessoas eram amarradas, torturadas, tratadas com muita crueldade. Isso, felizmente, mudou muito no planeta. Hoje em dia, quase não existe manicômios. Eu nem sei como é que é isso hoje, mas eu acho que nem existe mais. Acho que as pessoas que apresentam essas características são internadas temporariamente e depois devolvidas para a família, porque se descobriu que é melhor que ela esteja no seio da família, se relacionando com a família, para ela se reequilibrar, do que ela está isolada da sociedade, num ambiente onde tem outras pessoas com as mesmas características, com a mesma loucura, e aí ela continua se alienando e aumentando a sua alienação. Agora, o que acontece isso? Essa convivência, essa alienação, prolongando-se no espírito, ainda como homem encarnado, se prolongar por muito tempo, ela se cristaliza no espírito. E ela se cristalizando no espírito, quando o homem morre e o espírito desencarna, ele pode levar para o mundo espiritual todas essas impressões da loucura e se comportar no mundo espiritual como alguém que leva consigo esses sintomas da loucura. E ele ficará assim até que ele consiga se desvencilhar de todas as conexões com a matéria, para que aí ele readquira sua lucidez como espírito e possa se estabilizar. Veja, isso para nós, a gente olhando assim, parece simplesmente uma informação muito simplista, né? E que, como religião, parecia que não teria muito sentido para a gente tratar dessa questão. Mas não, tem bastante sentido. Porque qual que é o propósito da religião para nós? O propósito da religião para nós não é nos oferecer recursos, informações, para que a gente consiga viver como ser humano de tal forma que a gente consiga adquirir o máximo de dignidade entre nós, desde que a gente acredite na existência de Deus, que a gente acredite na imortalidade da alma, que a gente acredite na vida eterna. Para nós, para quem tem esses conceitos em si, mesmo muito solidificado ou menos solidificado, é importante saber qual a importância moral de tudo isso. Por que alguém sofre essas consequências quando encarnado? Porque, como nós relembramos no início de nosso estudo de hoje, Deus, nos seus atributos, ele é todo amor e todo justiça. Na mais sublime e perfeita aplicação dessa palavra, na sua maior concepção dessas duas palavras. Então, ele jamais permitiria que algum de seus filhos adquirisse a doença as doenças da idiotice ou da loucura, se elas não tivessem algum vínculo moral
envolvida nessa situação. Então, para nós, é um ensinamento muito profundo para nos fazer meditar em relação a nós mesmos. Como a gente está conduzindo a nossa vida, ou como a gente conduziu no passado recente. E o que é que a gente pode fazer para recuperar toda a nossa situação, a nossa condição moral, para que a gente consiga se educar o suficiente e não ter que passar numa próxima existência por essa experiência. Vamos nos educar já. Em vez de termos aquela punição da pergunta anterior, a gente fará conscientemente, por livre disposição, por vontade própria, a nossa educação, para que assim, a gente estando educado, agindo conforme as leis de Deus, a gente consegue corrigir os erros do passado. E nessa nossa conversa, aqui se aplica as palavras do Chico, quando ele dizia que eu não posso fazer um novo começo para nenhuma dos meus atos, mas eu posso fazer um novo fim para todos os meus atos. Eu posso recomeçar, posso terminar da forma melhor, posso ter começado da forma errada, mas durante o percurso eu posso corrigir e terminar da forma correta, para que assim esse novo fim supere os erros do passado. Bruna. É isso aí, Bonerges, e sempre com o objetivo educativo, né? Então, isso é fundamental. Então, vamos lá, tem mais duas perguntas agora. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Dona, por favor, lê a próxima, mas elas têm muito a ver uma com a outra. E agora a última de hoje, 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a impressão de tudo o que passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de que se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam. E aqui se aplica mais uma vez a didática de Kardec. Retornando ao assunto de uma forma, com a pergunta de forma diferente, e a resposta dos espíritos muda algumas palavras, mas ela se encaixa exatamente naquilo que foi perguntado lá atrás, e que eles responderam de forma mais simples e agora se aprofundam um pouco mais. Ou seja, quando você desencarna e que você levou a vida de louco, e que você não se recuperou da loucura, durante algum tempo você manterá essas impressões. Essas impressões significarão para você como uma recordação. Uma recordação que não será muito consciente, porque você não terá muito, como você não viveu de forma consciente devido à loucura, não será algo muito claro para o espírito. Essa clareza irá retornando lentamente à medida que ele for se desprendendo do corpo físico. Mas isso também nós já aprendemos lá atrás que acontece com as pessoas que levam uma vida muito materialista, muito conectada ao vício, muito conectada a um padrão de alimentação e de apego ao corpo, a uma vaidade com o corpo que extrapola assim aquilo que seja o razoável, né? A pessoa passa a sua vida inteira
com a sua mente e todos os seus valores voltados para a conservação do corpo numa beleza tal em que nada em torno mais cria grande importância. Toda é muita importância para você é o corpo. Quando você desencarna e começa a perceber as situações em que o corpo está, você tem muita dificuldade de se desprender, porque ficou anos naquele estado psicológico em que a única coisa que importava para você é o corpo. É um paralelo com a loucura. Você precisará de muito tempo, dependendo do caso, para conseguir se libertar, até que você se liberte disso tudo e comece a ter a consciência de você mesmo no mundo espiritual, e aí você refazer, rever, reanalisar-se e perceber todas essas situações pela qual você passou, adquirindo novos valores para a sua vida, para a sua essência. Na Revista Espírita tem vários temas tratando da loucura. Então, eu fiz aqui um pequeno resumo, né, com o objetivo de clarear um pouquinho mais as informações sobre as causas da loucura. Já até tratamos dos assuntos aqui, mas nós vamos repetir para solidificar um pouco mais a informação. Os espíritos nos dizem, e Kardec coloca na Revista Espírita, que a loucura é uma alteração que o órgão do transmissão do pensamento sofre. Veja, não é o espírito que está louco. Não há loucura no espírito. Mas essas impressões, elas podem acontecer de tal forma que ela pode aparecer regular para o espírito, mas que para o homem ela não é regular. A transmissão dos seus pensamentos, ela cria uma falsa sensação na hora dela ser aplicada pelo homem, e por isso a demonstração de suas ações são exatamente opostas àquela que o espírito deseja fazer. Aquilo que nós falamos agora há pouco com o nosso pensamento a respeito disso, de como nós devemos nos portar ao ver um irmão nosso nessa situação, porque o espírito tem consciência de si mesmo. Tá certo? E ainda tem mais. Eles nos dizem que na situação da loucura pode acontecer duas coisas. Ele pode estar num estado delirante e num estado consciente. Tá certo? Ou seja, ele tem consciência dos seus atos, mas não consegue impedi-los, porque o corpo não corresponde à ação do seu pensamento. O corpo como que deturpa a ação de seu pensamento e ele age de forma completamente diferente. E mais uma informação. Os espíritos nos dizem que em certas situações a loucura pode ser agravada por um processo de obsessão, onde aí existe uma relação com algum irmão nosso em que, nesse momento, ele se aproveita do nosso estado frágil devido à loucura e potencializa a loucura nos obsidiando. Kardec faz uma série de argumentações a respeito da loucura, naquela ação em que ele, ao mesmo tempo que faz o esforço de esclarecer a loucura, ele dá uma resposta aos detratores, não vou acertar a palavra, então, aos opositores da doutrina espírita,
tá certo? Quando ele faz esse trabalho, ele faz uma argumentação dizendo que o Espiritismo é um dos maiores antídotos contra a loucura. Porque a pessoa tendo consciência de Deus, tendo consciência da vida eterna, tendo consciência da sobrevivência da alma, tendo consciência da reencarnação, tendo consciência da lei de causa e efeito, sabendo da lei de amor e justiça de Deus e de sua misericórdia, consciente de todas essas informações, de todos os valores, procurando refazer a sua vida, reconstruir, quando as dificuldades se apresentarem e o seu cérebro, que já tem alguma deficiência que pode propiciar ao surgimento da loucura, você terá em você o antídoto moral criado pelas informações que a doutrina espírita nos oferece e você possivelmente não enlouquecerá. Então, é uma informação preciosíssima para aqueles que convivem com alguém que tenha ou essa característica, que se apresente dentro de alguns sintomas que possam levar à loucura. Saber que essas informações, quando muito bem ministradas e muito bem orientadas, podem prevenir a loucura de nossos irmãos e aliviá-los de grandes dores, grandes sofrimentos em sua vida terrena. Bruna. Eu queria já ir agradecendo, né, que nós estamos nos encaminhando para o final do estudo de hoje. Lembrar que semana que vem continuamos no mesmo grande, né, tema, que é o retorno à vida corporal, mas nós vamos falar da infância, tá? Desse momento tão único, tão ímpar, tão importante, né, na vida do ser humano. E então já aproveito para agradecer a presença de todos, e já vou passar então para o Boanerges para fazer a prece final. Vamos lá. Aproveitando mais uma vez a lição do dia, para a gente, diante dela, dirigir nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, e agradecer a Ele por toda essa informação. Porque essa informação representa o quanto Ele nos ama, representa a dedicação que Ele tem por nós, representa o carinho que Ele dedica a cada um de nós, nos educando, nos oferecendo todo esse conhecimento como uma oportunidade sem igual para a nossa própria educação, para a nossa própria transformação, para que a gente, consciente, com a informação adequada, não se deixe enganar, não se deixe iludir pelas coisas que o mundo apresenta para nós. Saibamos viver no mundo sem ser do mundo. Saibamos usar as coisas do mundo sem nos escravizar pelas coisas do mundo. Sabermos tratar com as decepções que o mundo nos oferece, sem que eles nos machuquem. Conscientes de que Deus é o Senhor de toda a vida e de todo o universo. Conscientes de que Ele é bom e justo e extremamente misericordioso para com todos nós. Diante dessa informação, nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança na certeza de um futuro melhor, na certeza de que poderemos colher novos frutos na árvore que nós estamos plantando e possamos escrever novas páginas de nossa vida com uma outra história, agora com mais suavidade, com mais beleza e com mais amor. Muito obrigado, Pai querido, por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um estudo.
Que assim seja. Que assim seja. Então, até logo a todos. Até logo.